Ó, calma, para de chorar, senão a mãe. Bom dia. Bom dia. Liga aí, rapaz. Tudo em ordem, amigo? Gustavo, tudo em ordem? Tudo em ordem. Por aqui, às suas ordens. Você está o primeiro, Fábio. Eita, rapaz, eu pensei que era. Eu tô vendo agora que é você, bicho. Tudo bom? Seja bem-vindo. Eita, estamos aqui. 10 horas, né? 10 horas, pontual. 10 horas. Pronto, rapaz. Todo mundo aqui já. Bom dia a todos aí. Deixa eu ver, tá sem. Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos. Bom dia, Biano. Tudo bom? Como é que vai? Bom dia a todos aí. Joia, Gustavo. O pessoal tá chegando aí. Vamos esperar o pessoal chegar e vamos organizando aqui a nossa sala de reuniões, né? E aí, como é que estão passando aí a questão do Covid aí? Meu amigo, uma correria de doido isso aqui. Se eu escapar vivo, já vou ficar feliz. Deixa eu esperar o pessoal chegar. Milhares de coisas ao mesmo tempo. Uma loucura isso. O mundo está uma loucura, né? É interessante que quando alguém solicita alguma coisa para a gente, nunca sabe o que a gente está fazendo, né? Às vezes é uma coisa bem simples, mas se você for parar cada vez para entender, vira uma confusão. Né? Álvaro entrou, a Gadelha. Bom dia, Álvaro. Bom dia, meu amigo. Como é que... Você está sem imagem, viu? A gente está vendo só. Meu som está muito alto aqui. Alô? Está faltando Adriano, né? E Marialvo. Marialvo também está vindo, né? Tá, eu passei para ele o link, ele deve estar entrando aí já. Bom dia, Álvaro. Bom dia, meu amigo. Como é que está? Tudo em paz. Eu queria só apresentar aqui que a nova composição do comitê, nós temos Biano, doutor Biano, que é juiz federal, que está representando o TRF Quinta Região, né? Em face da ausência da colega, né? Que está de licença, né? Já Elcio Marialvo Bom dia. Doutor Marialvo chegando aí. Diga aí, doutor Gustavo, doutor Biano, doutor Fábio. Bom dia, Marialvo. Tudo bom? Você está sem... apareceu agora a parte de imagem. Isso. Cadê a equipe deixa eu ver aqui o pessoal da equipe aqui do... Doutor Álvaro Gadelha também está aí. Do TJ, a equipe aqui é de peso. A equipe aqui também é de peso. Gostaria de dar um bom dia. Está chegando. Adriano está chegando aí. Dar o nosso bom dia a todos e dizer que, embora não estejamos felizes pelo momento que estamos vivendo, mas estamos fazendo aquilo que é possível. Um grande abraço e sucesso para todos. Também gostaria de desejar um bom dia a todos, né? Doutor Gustavo, doutor Jaelso, doutor Álvaro, doutor Marialvo, doutor Fábio Andrade, doutor Biano. Estamos aqui às ordens para colaborar. Bom dia, doutor Danilo. Porque não aparece todos na tela, não. Vai aparecendo e saindo. O computador está dando problema. Doutor Jaelson. Tá vendo aqui.
vou chamar aqui o pessoal aqui da equipe aqui que não está chegando aqui. Entrou mais gente aí, Gustavo, já, viu? Chegou mais. O Adriano. Chegou Adriano Mesquita. Haroldo chegou aqui. Bom dia, minha gente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Estou por aqui, estou. Fernando, pronto, eu estava sentindo a falta de vocês. Ia ligar para... Estou vendo que o Jaelson já está aí também, do TRS. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia, doutor Goiano. Bom dia, Jaelson. Bom dia, meu amigo. Como está com muita gente, a gente... Eu acho que a gente pode começar, né? Cadê Maíra? Maíra é quem vai secretariar. Vou entrar em contato aqui com ela. Entra aí, por favor, Fernando. Maíra chegando, a gente começa. E aí, tá todo mundo em casa, na quarentena? Exato, doutor Gustavo. E trabalhando muito mais, porque a jornada fica maior, né? E a quantidade de demandas parece que elas chegam mais rápido. Rapaz, parece que a gente fica sem horário para trabalhar, né? Exato. É um negócio assim que a gente fica meio... Na verdade, é sem horário para parar de trabalhar, eu acho. É mesmo. Sem horário para parar. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui, as telas aqui, ainda tem que organizar. Eu consulto a Adriano e o doutor Bianor. Maíra está chegando. Oi, doutor Gustavo. Bom dia, Maíra. Seja bem-vinda. Bom dia. A ideia é a gente iniciar com uma exposição do doutor Marialvo, né? Depois do doutor Fábio. Marialvo, aí fica a critério também do Estado. Se seria primeiro o doutor Fábio, em seguida o doutor Marialvo. Né? Eu consulto até o doutor Fábio e o doutor Marialvo aí. Não, Fábio pode começar, doutor Gustavo. Pronto, então pronto. Né? Há concordância aí de doutor Adriano e doutor Bianor? Sim. Tranquilo. Pronto. Então, vamos dar a palavra a doutor Fábio e em seguida a gente vai começar a ouvir. E Maíra aí fica responsável pelas anotações para depois fazer a ata. Foi no doutor Fábio. Bom dia a todos. Acho que todo mundo chegou agora para a reunião. Como todo mundo sabe, a motivação dessa reunião é um requerimento que foi formulado pelo governo do Estado. Deixa eu só dar uma dica aqui, Fábio. É interessante que todo mundo feche o microfone para não estar... Aí só abre quando for falar. Ok. Não fica dando eco aí do... Ok, vamos lá. Enfim, como eu estava colocando, a motivação dessa reunião, como todos sabem, é uma solicitação que foi feita pelo Estado da Paraíba relativamente ao repasse dos valores para pagamento dos precatórios. Essa é uma demanda que foi feita, por óbvio, em razão da necessidade e da situação que todos os estados do Brasil se encontram com essa crise inesperada provocada pelo coronavírus no mundo inteiro. Então, todos os estados do Brasil estão a direcionar os seus recursos para fazer face às inúmeras despesas decorrentes da estruturação da rede pública de saúde e também do apoio à rede privada de saúde que o Estado precisa dar. E, em função disso, evidentemente, também em função de uma grande queda na arrecadação,
Mário Alves poderá falar melhor sobre isso. Obviamente que os recursos ficam mais escassos, porque o Estado perde a sua capacidade de arrecadação, e as despesas ficam infinitamente maiores, porque é preciso dar um aporte significativo para a estruturação da rede pública de saúde, aporte esse que, evidentemente, nem estava no planejado do Estado da Paraíba, de nenhum Estado do Brasil, tampouco da União, e promove a necessidade de redirecionar uma grande quantidade de recursos para fazer face a essas despesas. Nesse quadro, a arrecadação, Maria Alves certamente falará melhor sobre isso e com mais detalhes, ela sofre uma queda vertiginosa em virtude do isolamento social que está colocado no Estado e que é fundamental para a contenção do contágio, da curva de contágio. Acho que todo mundo já ouviu falar tanto desse famoso achatamento da curva, né, nos últimos dias, que é exatamente o esforço que o Estado precisa fazer para que o contágio possa ser minorado aqui no Estado. Esse isolamento social ao qual nós estamos submetidos, ele não faz com que a pandemia acabe, mas ele é fundamental para que possa minorar os efeitos dessa pandemia. E esse isolamento social, evidentemente, ele provoca uma queda muito grande na arrecadação, portanto, na receita do Estado, que fica com a receita prejudicada em virtude da queda na arrecadação e com a despesa aumentada em razão das ações que são necessárias no combate à pandemia no âmbito da saúde. De tal modo que o Estado da Paraíba, assim como já fizeram diversos outros estados do Brasil, protocolaram requerimento junto ao Tribunal de Justiça de cada um dos estados, relatando essa impossibilidade de continuar realizando esses repasses mensais para pagamento dos precatórios, conforme a emenda constitucional 62, e solicitando que seja suspenso temporariamente os pagamentos até que haja a normalização das receitas do Estado em virtude dessa pandemia do coronavírus. Então, não quero me alongar demais, porque o requerimento foi feito, foi convertido aí num processo de PJE, né? Quero crer que todo mundo teve acesso ao requerimento inicial, e desse requerimento inicial foi feita uma reunião. Nessa reunião foi solicitado que o Estado apresentasse dados relativamente à justificação e à fundamentação desse requerimento. Isso foi feito na última segunda-feira, dia 13 de abril. Eu quero crer que todos também tiveram acesso a essa petição e aos documentos que ela acompanharam, e essa é, em síntese, a razão do requerimento, a necessidade que o Estado tem de suspender esses repasses em virtude da absoluta impossibilidade de continuar comandando esse recurso mensalmente para o Tribunal de Justiça da Paraíba, por conta da queda de receita e do aumento de despesas já relatado. Eu, fazendo essa introdução, doutor Gustavo e todos os demais, eu gostaria, para que a gente pudesse fazer a reunião até o mais objetiva possível, né? Eu gostaria de sugerir que a palavra fosse imediatamente repassada a Maria Alves, ao doutor Maria Alves, que poderá relatar, obviamente, com mais propriedade do que eu, essa questão da receita e da despesa do Estado no momento atual em que vivemos. Doutor Fábio, acho que o último despacho que eu te mandei pelo Zap, constava a solicitação de que o Estado apresentasse, porque houve a reunião do comitê, a última reunião do comitê, que a gente estabeleceu o seguinte, de suspender, né, por 3 meses, foi a linha delineada pelo comitê, e se compensar nos meses restantes, faltantes para o final do ano. A gente pediu até que vocês apresentassem um plano de pagamento para esses meses restantes, né? Até para a gente encaminhar isso. Eu não vi o PJE hoje, mas João Paulo me informou que não consta esse plano de pagamento. Foi apresentada uma petição, aquele relatório da Cefaz e um relatório de execução da Covid, né?
houve algum problema, houve alguma falha de comunicação, alguma coisa, porque como não foi tocado nesse assunto, eu queria apenas perguntar a posição de vocês em relação a esse plano de pagamento. Sobre isso, sobre essa questão de plano de pagamento, a possibilidade efetiva de fazer esse plano de pagamento e de, se possível, como seria, eu gostaria de deixar exatamente com o Marialvo, que tem o domínio dessas informações em relação à receita e à despesa. Ele vai abordar, inclusive, essa questão aí, se há efetivamente essa possibilidade de fazer esse plano de pagamento. Então, eu queria que o Marialvo complementasse já passando por essas informações em relação a isso. Então está esclarecido, porque não estava no PJR, mas aí está esclarecido. Vamos esclarecer agora. Ok, obrigado. Marialvo, com a palavra. Vamos lá, doutor Gustavo. Bom dia a todos. Agradeço essa reunião, doutor Gustavo, que a gente pode esclarecer a situação atual do Estado, que, diga-se de passagem, não é das piores. Nós temos que ser realistas, comparando com os outros estados do país. Nós estamos diuturnamente conversando com todos os secretários da Fazenda de todos os países, ou de todos os estados, perdoe. E vemos que alguns estados, como, por exemplo, Minas Gerais, eles não vão nem pagar a folha de pagamento agora de abril. Mas falando do nosso estado, real, hoje, nós temos uma queda de arrecadação, hoje, até o dia levantado, até o dia 13 de abril, se você comparar de 1 a 13 de abril de 2019 para de 1 a 13 de abril de 2020, a queda real agora já é na faixa de 26%. Se nós compararmos, nós temos hoje o acompanhamento diário do faturamento. Toda a nota fiscal hoje ela é digital, é eletrônica. Então, nós temos isso online. Então, se a gente pegar hoje o que foi faturado até o dia 15 de abril, agora de 1 a 15 de abril, comparando com o mesmo período do ano passado, dá uma queda de 34%. Isso vai, digamos assim, comprometer a receita de maio, certo? Essa queda é real hoje de 34%, mas quando você joga a inadimplência, ela varia até 47% de impacto negativo já para o mês de maio, certo? Primeiro eu falei do real em abril, que está em 26% negativo. Agora, do faturamento, para você diferenciar um pouquinho do faturamento da entrada da receita. Do faturamento esse mês para o próximo mês, já dá hoje, quando eu digo hoje, até ontem, uma queda no faturamento e no imposto destacado entre 34% e 47%. É interessante que nós temos aí uma chuva de mandatos de segurança aí, de empresas normais, empresas até que estão funcionando, querendo também postergar os seus impostos. É incrível isso, porque como é que a gente pode atender as demandas da sociedade, as demandas da saúde em especial, se a arrecadação está desabando? A palavra certa é essa, desabando. Nós aplicamos lá na saúde, quando mandamos esse relatório da saúde, estava em 43 ou 46 milhões, mas já aplicamos na faixa de 60 milhões de reais. E estamos prevendo 160. Só que é muito dinâmico, doutor Gustavo e demais colegas. Todo dia tem uma demanda nova. Para você ter ideia, nós compramos respiradores era na faixa de 50 mil reais um. Nós compramos agora 30 respiradores a 135 mil reais cada um. É uma coisa, assim, incrível, né? Nós estamos agora trabalhando junto à Receita Federal, Sistema Radar, e na Embaixada da China, estamos atuando na Embaixada da China para pegar as empresas regulares que possam vender para o nosso estado. Porque nós fizemos uma compra, não pagamos, foi só empenhado, e a empresa da China não entregou. Então, a Embaixada da China está passando para a gente essa relação de empresas que teriam credibilidade para comprarmos os equipamentos. Então, o fato é o seguinte, tudo está superfaturado. Eu vou dar um exemplo aqui.
doutor Gustavo. No início, nós precisamos fazer a requisição administrativa. Isso porque aquele fornecedor do Estado que vendeu em fevereiro, menos de 30 dias, foi no final de março, vendeu ao Estado a máscara por R$ 2,30. Quando nós fomos comprar em março, no dia 20, mais ou menos, no início da pandemia, essa mesma máscara, o mesmo fornecedor quis vender a máscara por R$ 30. E tem mais um detalhe. Essas máscaras que estavam no estoque dele, que compraram a R$ 1,36, era o mesmo lote que tinham vendido a R$ 2,30. Quer dizer, nesse momento, as pessoas estão se aproveitando, se locupletando. E isso é, mais uma vez, um abalo para as contas do Estado. O Estado, o Poder Executivo, está fazendo a sua parte. Devolvemos aí mais de 400 carros, o corte no combustível mais de 50%, não tem diária, energia elétrica, da mesma forma, mais de 50%. Nós estamos racionalizando, estamos redirecionando todo o dinheiro para a saúde, assistência social e segurança, em especial saúde. Estamos numa guerra e nós não sabemos onde vamos parar. Aí eu vou chegar, doutor Gustavo, exatamente por conta desse plano digamos assim, do pagamento dos precatórios após esses 3 meses. Nós não queremos nos comprometer com isso, doutor Gustavo, porque nós não sabemos as consequências, nós não sabemos. O que temos aí, o que a ciência nos indica é que o auge, o pico, vai ser final de abril para começo de maio. Mas nós estamos acompanhando aí os Estados Unidos, que é o país mais rico, mais potente, que tem a maior tecnologia, que tem a maior, digamos assim, a ciência mais moderna do mundo, e está hoje aí um caos. De ontem para hoje foram parece 2.600 mortes nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, né? Aqui, você veja aí, já 2 governadores pegaram o coronavírus, e também o meu colega, o secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, também está acamado. Então, não tenha dúvida, a nossa arrecadação está caindo. A previsão é que chegue no final do mês, com a arrecadação de abril, caindo entre 35% e 40%, o que entrou de arrecadação de receita própria no Estado. E em maio, a previsão é mais drástica ainda, é entre 50% e 60% a queda. Sim, nós tínhamos uma luz. Que luz era essa? Era o PLP 149 no Congresso Nacional. Como o governo federal não tomava alguma atitude mais, digamos assim, mais específica, mais pontual de ajuda aos estados, e eu posso dizer aqui que vários estados do Sul e Sudeste não vão pagar nem a folha, como eu falei. Então, a Câmara colocou esse PL 149, veio para os estados, nós discutimos ele, e aí foi desenhado e foi aprovado. Essa era uma luz. Essa luz aí era bem interessante. Por quê? Porque esse que não tem nada a ver com o Plano Mansueto, foi um substitutivo que não tem nada a ver com o Plano Mansueto. O Plano Mansueto era mais forte e dá, digamos assim, aval para quem não tinha o rating A e B. O Plano Mansueto, inclusive, ele prejudicava a gente que fez o dever de casa, que era rating B, que somos rating B. Certo? Então veio esse projeto, que foi um projeto urgente. O que é que o projeto reza? Ele reza a recomposição do ICMS dos meses de abril a setembro, sendo o valor reposto a partir de maio, no último dia do mês seguinte, de maio a outubro. E também ele reza com relação ao serviço da dívida. E aí esse serviço da dívida, ele pegaria a dívida de março a dezembro para ser esse montante da dívida ser jogado no final do contrato. Isso daria um alívio, sim, para todos os estados. Só que esse projeto, apesar de ter sido aprovado na Câmara, ele está parado no Senado. O governo federal está dando aquela famosa tratorada para que esse projeto não se aprove. Então, nós não temos nada além digamos assim, da racionalização das nossas despesas e das receitas do ICMS. Também para deixar de forma transparente, nós também estamos recebendo, começou a receber ontem, dia 15 ou 16,
a questão da diferença do FPE. O governo federal, dessa forma, agiu corretamente e, através do MP, nós estamos recebendo o diferencial do FPE com relação a 2019. Isso estamos recebendo, isso aí é fato. Só que o ICMS representa para a gente 55% de toda a nossa receita e o FPE é 45%. Então, essa é a nossa realidade. Hoje, doutor Gustavo, eu não posso dizer que nós, quando deixarmos de pagar esses 3 meses, nós vamos ter condições de pagar o FPE, o precatório, a partir de julho, seria julho, né? Abril, maio, junho, a partir de julho, e exatamente com valores majorados, que seriam esses valores da proposta do Conselho, esses valores que deixamos de pagar entre abril e junho, seria majorado para ser pago entre julho e dezembro. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, a gente não pode assinar uma coisa que não sabemos que poderemos cumprir. Mais ou menos isso, doutor Gustavo, mas estou aberto aqui a todas as indagações. Dificuldade aqui para botar o áudio. Alguém tem alguma indagação? Doutor Marial? Então, vamos passar. Eu acho que seria interessante a gente ouvir o doutor Danilo Mota, que é o representante da OAB aqui nesta reunião, né? Até para a gente ouvir a posição da OAB e poder, em seguida, ouvir o Ministério Público. Okay? Doutor Danilo, Vossa Excelência está com a palavra. Tá, ativa o áudio. Bom dia, doutor Gustavo, em nome de quem saúdo toda a sala de debate, essa videoconferência. Ouvi atentamente o doutor Fábio e o doutor Marialvo, né? A OAB, inclusive, não sei se o doutor Gustavo já teve acesso ou algum dos demais membros, a OAB protocolizou hoje pela manhã uma manifestação escrita. Nós nos posicionamos de antemão contra esse pedido do Estado. Entendemos que aquela determinação do despacho anterior... Doutor Danilo, o seu áudio está um pouco... A apresentação... O áudio está... Está me ouvindo? Tá, melhorou agora, mas deu uma cortada. Realmente está muito ruim, se puder repetir o que falou. Eu não escutei. Repito. Está ouvindo agora? Está melhor? Tá dando para ouvir. Talvez, se for o caso, falar um pouco mais pausado, porque aí ele evita... assim, travar, tudo bem. Travar, ok? Não, eu falei, eminentes colegas, que a OAB protocolizou hoje pela manhã uma manifestação nos autos do requerimento, né, expondo o nosso ponto de vista, colocando algumas ponderações em termos de receita, de despesa. Nós somos, de antemão, contra essa suspensão dos pagamentos de precatórios. Inclusive, isso é uma manifestação que já publicizada, inclusive, pela OAB Nacional, em relação a um PL que tramita no Congresso e até já está evoluindo com uma proposta de emenda, né? Nós não somos insensíveis nem indiferentes ao quadro que se apresenta no país e também aqui na Paraíba. No entanto, nós não vemos razão para suspender justamente o pagamento de precatórios. Nessa petição protocolizada na manhã do dia 13, o Estado aponta uma previsão de gasto de 156 milhões para serem gastos na saúde.
Só que é do conhecimento nosso e está nessa manifestação que o Estado obteve 2 liminares, né? Uma numa ação civil originária no Supremo, na 3368, e outra liminar na primeira vara federal aqui de João Pessoa, que ambas suspendem pagamentos devidos pelo Estado à União, Caixa, BNDES, e que traz uma folga ao Estado. Pontuamos isso nessa manifestação, tá lá. Há também um prognóstico que foi feito pelo próprio governador, foi divulgado em mídia, que isso foi veiculado no dia 21 de março, que o governador estimou em 36 milhões o gasto com a construção de leitos de UTIs para fazer frente à pandemia. Não só a construção, como também a manutenção desses leitos. Como o eminente secretário de Finanças de Receita falou, doutor Marialvo, tem ainda a MP da União, que traz um alívio no que tange a recomposição do FPE. Tem o plano Mansueto, que está aí para ser também aprovado. Tem também receita daquelas reversões que foram feitas dos depósitos judiciais, das condenações que foram impostas, tanto por iniciativa do Ministério Público, né, quanto o próprio tribunal que fez aquela reversão. Então, entendemos que uma suspensão de pagamento de precatórios, ela seria até maléfica ao mercado, à economia, porque a gente sabe que, atualmente, a grande maioria, talvez 90% dos beneficiários de precatórios são pessoas idosas, pensionistas e aposentados, alguns com doenças graves, e que essas pessoas, invariavelmente, pegam essa economia e faz girar no próprio mercado, em farmácias, supermercados, enfim. E isso é uma dívida consolidada do Estado, né, que, assim, nós encontramos essa dificuldade de entender por que suspender justamente pagamentos de precatórios. Já finalizando, também encontramos a questão do óbice constitucional, né, e também a coisa julgada que foi no mandato de segurança, que foi de relatoria do desembargador Oswaldo, e que fixou aqueles percentuais para o Estado. No caso, hoje, o Estado, como é de conhecimento, paga a menor do que deveria realmente pagar por conta desse mandato de segurança. Então, suspender esse pagamento seria, com todo respeito, a moratória da moratória. E isso a OAB não tem como anuir. Nós somos, deixando bem clara a posição da ordem, contra essa suspensão. Essas são as considerações da ordem, né? Tá de forma escrita nos autos, para que Vossas Excelências possam também terem uma facilidade maior de visualizar essas informações que foram prestadas. Finalizou, doutor Danilo? Certo. Doutor Álvaro Gadelha. Doutor, tá aqui. A palavra. Doutor Gustavo, colegas que estão presentes, eu penso que nós estamos, na verdade, vivendo um momento de exceção. Isso ninguém questiona. Doutor Fábio, com a habilidade natural de um grande advogado, ele colocou um pensamento lógico
como sempre, com muita lucidez e, principalmente, com oportunidade para o momento. O doutor Marialvo, indubitavelmente, um grande nome, todos reconhecem também pela forma límpida que trata a coisa pública, e para nós do Ministério Público isso é muito bom. Nós temos o doutor Marialvo como um parceiro, sobretudo quando estamos falando de combate às ilegalidades inerentes à questão do erário. Também ouvi com muita propriedade o colega da OAB, e merece aplauso a sua fala. O documento da OAB nós recebemos hoje pela manhã, fizemos uma leitura minuciosa e ele é inquestionável. Mas fazemos algumas ponderações. Primeiro, eu acredito que o que se pede não é a suspensão do pagamento dos precatórios. O que está se pedindo é a suspensão dos repasses que o Estado faz para o pagamento dos credores. Não sei se é essa a posição, doutor Gustavo, a princípio vem essa pergunta. Ninguém está propondo deixar de se pagar os numerários que já estão no fundo do Poder Judiciário, destinados às duas contas, que são as contas de prioridade e as contas da ordem cronológica. Eu não sei se foi essa a colocação ou eu me enganei. Se foi suspenso, a proposta é de suspender o pagamento de precatórios. Eu acho que não é isso. Vou dar uma consultada aqui no texto aqui do pedido, só um minutinho. Desculpa eu me meter aqui, doutor Álvaro, mas é exatamente isso que o senhor está falando. A ideia é exatamente o saldo, a conta tem dinheiro sim para continuar sendo pago, a conta da justiça, né? Os precatórios. A nossa solicitação é suspender exatamente esses valores que pagamos mensalmente, né? E que pagaríamos durante esse período. A ideia é exatamente essa. Obrigado, doutor Marialvo. Só para deixar claro aqui como é que está formulado o pedido, doutor Fábio Andrade peticiona no seguinte, eu vou ler o trecho final, que diz o seguinte: por fim, vem reiterar o pedido de suspensão temporária dos repasses mensais para o pagamento de precatórios com a prorrogação dos seus vencimentos até dezembro, quando se poderá ter uma avaliação completa do período da emergência sanitária instalada e prognóstico da recuperação financeira e econômica do Estado da Paraíba. Isso foi a petição do dia 13, né, que eu acho que corrobora já o pedido inicial, pelo que eu entendi. Não é isso, doutor Fábio? Exatamente. Esse é o pedido que está sendo feito. Eu estou dando uma breve leitura aqui da petição da OAB, não tinha ciência dela ainda. Estou dando uma leitura para ficar informado do que se colocou lá. Eu peço até ao doutor Danilo, se puder mandar para o Zap para mim, eu boto no grupo do comitê, até para os colegas terem, doutor Adriano e doutor Bianô, terem acesso a essa petição, porque eu não cheguei a ler essa petição da OAB. Gustavo, eu recebi essa petição, eu vou mandar para você agora. Vai ser distribuído para Bianô, para Jael. Pronto, beleza. Doutor Álvaro, continua com a palavra. Bem, então, em sendo confirmada a colocação de que o que se pede é a suspensão dos repasses, agora ratificado pelo doutor Marialvo, nós então vamos fazer o comentário em cima deste pedido. Veja bem, ninguém aqui está ileso a receber os fluidos da pandemia, principalmente porque as nossas economias estão passivas de um atropelo de dimensões que nós não podemos, em hipótese alguma, neste momento, acolher com um sentido que seja prático. Nós não sabemos aonde isso vai chegar. Eu estou colocando dessa maneira para poder justificar o rompimento de barreiras naturais que existem do ponto de vista legal. Entretanto, temos que colocar de uma maneira que não haja um prejuízo, nem tampouco
para as instituições, nem, consequentemente, para quem tem o direito de receber. Veja bem, me parece que tem um ponto fulcral, e aqui eu coloco ao doutor Gustavo, principalmente doutor Bianô e doutor Adriano, existe um ponto fulcral que tem que ser observado. Qual é? O doutor Marialvo colocou inicialmente, e aqui eu dou um destaque, a questão do socorro aos estados, que está na dependência de o Senado Federal tomar uma posição favorável, como já o fez a Câmara dos Deputados. Eu imagino que nós não tenhamos, em hipótese alguma, nenhum endereçamento hoje voltado para a questão política partidária. E pensando desta forma, eu também não posso deixar de estimular a possibilidade de o Senado aprovar, porque, bem como nós estamos sobrevivendo aqui, utilizando de artimanhas, de artifícios naturais para poder se homologar um momento de dificuldade, eu acredito que o governo federal também não vai querer um colapso de todos os estados, pelo menos aqueles estados do Nordeste, caso não venha um socorro efetivo. Então, a minha colocação, neste momento representando a minha instituição, é a de que, se estabelecer um prazo para a suspensão desses repasses, nesta oportunidade, há uma precipitação. Nós não queremos que haja um colapso da Paraíba, como também que não haja dos outros estados. Vamos supor que amanhã este PL que tramita no Senado Federal, ele venha a ser aprovado. Já existe indicativo, é verdade, e aqui a gente tem que trabalhar com muita lisura, deixar de forma muito clara a nossa posição. Existe um indicativo, inclusive, do ministro Paulo Guedes, de isso não passar, de haver um veto presidencial, mas são hipóteses. Então, a nossa colocação é de que estabelecer um prazo de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, nós não sabemos, mas estabelecer um prazo diante de uma pendência de um socorro, que é um socorro efetivo, claro, que, na verdade, traz luz para a situação, porque, queira ou não, queiramos ou não, o nosso estado é um estado pequeno, que o socorro não é um socorro compatível como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais, como foi citado, é um estado que comporta, diante de um socorro ínfimo, pequeno, desprezível, uma solução. Então, a ideia nossa seria de que, se há um prognóstico de aprovação ou não, mas de aprovação neste momento, não sendo visionário, de um socorro efetivo, estabelecer esse prazo seria, na verdade, uma precipitação. Então, qual seria a minha sugestão? A sugestão do Ministério Público do Estado da Paraíba era de que haveria, neste momento, a necessidade de uma suspensão, sendo aqui absolutamente condescendente à necessidade da sociedade paraibana diante da pandemia, mas, ao mesmo tempo, que estabelecêssemos, neste momento, dentro de 30 dias, doutor Gustavo, se for possível, uma nova reunião, estaria suspenso o repasse do governo do Estado, para que viéssemos novamente a avaliar, caso esse PL seja aprovado, ou se houverem outras medidas compatíveis com a necessidade que hoje é premente, que hoje nós enxergamos de uma outra forma, nós não teríamos a homologação de uma suspensão por prazo estabelecido, que no caso seria proposto hoje. Esta era a posição do órgão ministerial. Ficaria hoje suspenso, mas com a condição de, em 30 dias, novamente, o comitê, se entender conveniente, se entender necessário, se reunir para se estabelecer se é necessário ainda a dilação deste prazo ou não. Ok, finalizou, doutor Álvaro. Só em resumo, a posição do Ministério Público é no sentido de que seja suspenso por 30 dias e reavaliado após esses 30 dias. É isso. Exatamente, excelência.
Desculpe, eu atendi a ligação, só para esclarecer, porque era o doutor Petrov, que é advogado da União, e estava querendo saber o horário desta reunião, ele achava que era à tarde, né? Então, ele está entrando aqui agora. Deixa eu ver, ele vai dizer que queria entrar. Né? Então, a posição do Ministério Público é no sentido de que suspenda por 30 dias, e em 30 dias seja revisto o ato. Eu acho que a gente pode passar a fase agora propriamente da reunião do comitê, né? Porque nós ouvimos, eu não sei se vocês, no caso do Dr. Petrov, eu pergunto, indago a doutor Bianot e doutor Adriano, se ele está entrando, se poderíamos conceder a palavra a ele, que é que vocês decidem, tendo em vista esse engano da parte dele. Tranquilo, sem problema. Tranquilo. Doutor Bianot. Ele está sem áudio, tá. Tranquilo, mas se quiser prosseguir a reunião e ele eventualmente falar após... Não, eu acho mais interessante a gente... Ele disse que estava entrando agora, a gente já concedia a palavra a ele, né? Eu peço até perdão ao Ministério Público, assim, em decorrência que o Ministério Público tem a prerrogativa de falar por último, mas eu acho que não haveria qualquer impressão. Sem problema, doutor Gustavo. Sem problema, né? Absolutamente justificável. Então, vamos aguardar o doutor Petrov. Deixa eu ver, ele ficou de entrar, não chegou por aqui ainda. Deixa eu ver se... Às vezes fica na sala de espera, mano. Deixa eu ver aqui como é que tá. Acho que ele está tendo problema aqui para entrar. Vamos seguindo. Tem alguma indagação aí, ao doutor Bianot, doutor Adriano, aos participantes? Não, acho que de minha parte está esclarecidas as eventuais dúvidas. Acho que é um momento difícil para todos. Não essa dificuldade que o Estado tem, os próprios tribunais têm também. Mas acredito que é momento, pelo menos ainda nesse início de crise, acho que não é momento adequado para a gente tomar algumas medidas, de certo ponto, radicais. Essa questão, inclusive, está sendo discutida no âmbito do Supremo. Existe um processo que vai enfrentar essa questão lá. Tenho dúvidas também, e a gente já conversou isso na outra reunião, sobre a própria competência do presidente do Tribunal de Justiça analisar esse pedido, já que envolve repasses para tribunais da União. Então, acho que isso não será uma situação fácil de ser enfrentada. E acho que isso tem que ser resolvido mais na frente. Acho que não tem como suspender, até porque, como bem pontuou o doutor Danilo, o Estado já é beneficiário de uma redução, diria até drástica, no valor que deveria repassar. O repasse mensal era para ser da ordem de quase 40 milhões e ele vem repassando hoje, se eu não me engano, algo em torno de 15. E no âmbito da União, o TRF e TRT, nós não temos mais dinheiro em caixa para fazer pagamento. Ou seja, o dinheiro entra e nós estamos pagando. Então, se o TJ tem algum recurso para pagar, é por causa da dificuldade operacional e administrativa de dar vazão aos pagamentos. Mas os credores, eles precisam receber, eles estão numa situação extremamente crítica. Então, até em relação a, digamos, ordem de pagamento, ordem cronológica aí, esses precatórios do Estado são precatórios de 2000, 2008, 2010 até. E a gente tem pessoas recebendo valores na frente deles por despesas realizadas agora. Claro, despesas emergentes, necessárias para o enfrentamento do Covid. Mas, até por essa questão do tempo, eu acho que não há como a gente superar esse obstáculo constitucional na seara administrativa. Essas são minhas considerações.
Bom dia, doutor Baltar, Petrov Baltar, doutor Petrov. É uma satisfação tê-lo aqui. Bom dia, senhores. E aqui, já houve a manifestação da OAB, que foi contra o pedido de suspensão do Estado, o Ministério Público numa posição de uma suspensão meio termo, seria uma suspensão de 30 dias, com reavaliação após esses 30 dias, né? E eu queria lembrar apenas, assim, antes de até... Aí, a ideia, doutor Petrov, é conceder a palavra à Vossa Excelência para expor a posição da Advocacia da União, né? Mas eu queria lembrar apenas, assim, apenas para a gente ter uma noção do funcionamento do comitê. O comitê ele tem uma função consultiva em relação ao presidente do Tribunal de Justiça. Então, as deliberações do comitê não são vinculantes, né, ao presidente. Evidentemente, são importantes e a gente dá o devido valor. É um local que a gente pode ter essas ideias múltiplas, que a gente vai ouvir todos os atores, né, e isso vai ser levado ao presidente do tribunal no momento em que ele for decidir, né? Então, eu passo a palavra ao doutor Petrov, né, para que se manifeste. Senhores, bom dia. Eu peço primeiro desculpas pelo atraso no ingresso aí do grupo, mas na minha agenda aqui, de memória, eu tinha colocado 14 horas. E quando hoje fui ver, eram 10 horas o horário da reunião e ainda deu tempo ainda de ligar para Gustavo e ingressar na reunião. Vejam, eu não, infelizmente, não peguei aí, não escutei as manifestações, tanto do Ministério Público como da OAB. Li a manifestação da OAB, que me foi encaminhada. É um tema indiscutivelmente muito sensível. Eu tratei dessa questão junto com a Secretaria-Geral de Contencioso, com a Procuradoria Regional da União, enfim, com órgãos superiores da AGU. A gente se coloca nessa questão numa situação muito delicada, porque representamos o interesse do TRT, TRF, que, por sua vez, tem um interesse direto e imediato no recebimento na continuidade desses repasses, uma vez que eles vão quitar os precatórios expedidos por esses tribunais. Por outro lado, também representamos o interesse do Ministério da Economia, que é um órgão da União que vem salvaguardando, de alguma forma, o problema do coronavírus com repasse imenso de recursos aí para os estados e municípios. E essa é uma situação que, de certa forma, garantiria ao estado da Paraíba um pouco de condição para, durante algum período, ter mais recursos aí para fazer face a esses investimentos iniciais. Eu vi que na manifestação da OAB, ela faz uma digressão sobre a ausência de demonstração de que, de fato, esses recursos serão necessários. Eu não cheguei a analisar profundamente a documentação do estado da Paraíba nesse quesito. Me parece algo notório as dificuldades que os estados vão enfrentar para fazer face a essas despesas decorrentes do coronavírus. Mas é algo que deve sim ser melhor analisado, talvez pelo Tribunal de Contas, se esses recursos imediatamente serão agora necessários. Dentro dessa visão posta pelo doutor Gustavo, que a comissão é um órgão consultivo e o que a AGU entende adequado nesse presente instante, nessa visão que o Ministério Público já colocou, talvez pelo menos um mês, para que se possa fazer uma análise do problema de uma forma mais aprofundada, se deve ou não continuar com essa suspensão. Achei uma proposta razoável, não se posterga essa suspensão até o fim do ano e se permite, pelo menos durante um mês, que essa suspensão se realize, e a continuidade dela estaria dependente da efetiva comprovação de que esses recursos são, sim, eminentemente necessários para o enfrentamento do problema que a gente vive. No momento, todos sabemos que a certeza ela não existe, mas, mundialmente, o problema tem sido colocado de uma forma em que vai chegar assim, um momento de pico, de colapso de sistema, e, nesse instante, o que fazer com os parcos recursos que nós temos, o poder público tem? Não dá para se guiar na certeza de que o repasse vai vir da União, por parte do Ministério da Economia. A gente já viu aí o quantitativo de déficit que vai ter no
no fim do ano para as contas federais, acima de 400 bilhões. Então, não dá para se fiar nisso, né? Temos que maximizar, é isso que o meu contato com os órgãos superiores da AGU, ele se limitou. A gente tem que maximizar, nesse momento, os recursos públicos que o poder público dispõe, poder público federal, estadual e municipal. Então, se há uma dificuldade de recurso nesse instante e há a possibilidade de, por exemplo, o Estado da Paraíba, durante 1, 2 ou 3 meses, enfim, não se sabe exatamente qual seria o período, poder se utilizar desses recursos para uma finalidade maior, no presente instante, mais premente, que é o combate ao coronavírus, me parece muito razoável. Então, a posição da AGU nesse instante é essa, né? Diante já de um pronunciamento feito pelo Ministério Público de concessão de 1 mês, acredito que seja muito razoável esse pronunciamento, essa sugestão, com ainda talvez uma condicionante de que, podendo se prorrogar, desde que devidamente comprovado, mediante um laudo de um órgão fiscalizador como o Tribunal de Contas. Ok. Eu indago a doutor Fábio, doutor Marialvo, né? O Estado está em mora já em março, mês de março, né? Esse pedido seria para frente? Como seria esse pedido? Seria retroativo a esse mês que está em mora, ou esse pedido de vocês seria somente após pago março Fábio? Posso falar, Fábio? Pode sim, Mariel, fica à vontade. Doutor Gustavo, eu não estou sabendo, para mim, eu tinha pago o mês de março. Seria a partir de abril. Maíra... Eu vou confirmar isso agora com a minha assessoria, tá certo? Deixa eu também confirmar aqui com a Maíra, talvez ela tenha essa informação mais precisa. Eita, tá sem áudio, Maíra, tá sem áudio. É importante ressaltar, acho que... Bom dia, desculpe, doutor Maria. A confirmação aqui, eles depositaram o março, tá, doutor Gustavo? Depositou março? Porque eu estava olhando aqui, em abril entrou um valor do depósito judicial já, também. Pequeno, Sei. Um valor pequeno em abril, certo? Entrou 9 milhões na conta geral, 9429. E na conta, deixa eu só confirmar a outra conta, entrou a mesma valor na outra conta. E entrou 3 milhões e 200 agora em abril, proveniente de depósito judicial. Isso, exatamente. Ok. Então está esclarecido. A informação que eu tinha não estava batendo. Então, okay, obrigado, Maíra. Doutor Gustavo. Seria a partir de abril, né? Seria a partir de abril. O doutor Petrovo chegou agora, então não escutou as nossas palavras, mas nós justificamos e temos, no próprio processo, já tem um relatório dos gastos do Estado até o dia 13. Eu atualizei verbalmente, mas posso mandar também por escrito. Nós já, do dia 21 de março para cá, tivemos um gasto a mais na saúde, na ordem de 60 milhões, e a previsão até junho, porque é muito dinâmico. Todo dia aparece uma despesa diferente, né? Nós estamos aí montando aí 3 hospitais, um hospital lá de campanha ali em Santa Rita, montando um hospital aqui, que é o Santa Paula, nós alugamos, estamos reformando, o hospital lá de Campina Grande também, e se eu não me engano, um hospital também em Patos, acho que isso aí Fábio pode até falar mais. Então, a despesa é muito dinâmica e, assim, um tanto quanto desconhecido, né? Nesse tempo de solidariedade, a gente fica abismado como as pessoas procuram se locupletar de valores até do serviço público mesmo. Eu dei aqui o exemplo aqui, comprava-se respiradores por 50 mil, nós tivemos que comprar respiradores por 135 mil reais. Então, o que a gente quer, não adianta quando a gente fala, não, mas o pessoal está esperando receber os precatórios. Mas é melhor que ele receba o precatório vivo, né? Portanto, esse dinheiro dos precatórios nós estamos direcionando exatamente para a saúde do povo paraibano.
Gustavo, me permite uma consideração aqui, que é algo que a gente já bate no comitê. O Fábio já participou de reuniões com a gente lá no Tribunal de Justiça em algumas ocasiões, e até hoje a impressão que eu tenho é que o Estado não tem, nem nunca teve, boa vontade quando o tema era precatório. Essa é a realidade para mim. Sempre busca uma forma de escapar, uma forma de não pagar, uma forma de diminuir, uma forma de adiar. Lá atrás, a gente, em várias ocasiões, várias reuniões, a gente insistiu em o Estado apresentar meios alternativos de pagamento dos precatórios. Compensação com tributos, dação em pagamento de imóveis, várias outras medidas que muitos estados adotaram. E o estado da Paraíba simplesmente cruza os braços e nunca fez nada. É isso que eu acho inaceitável nesse momento, a gente simplesmente dar essa moratória. Porque se ele liberasse pelo menos a compensação tributária ampla, a gente ia ter pelo menos a venda de precatório, a cessão de precatórios. E o dinheiro terminaria circulando, mas simplesmente cessar por cessar, me parece, com todo respeito, um tremendo absurdo. Sei da gravidade da situação, o momento não é fácil, agora é o momento de o Estado arcar, o Estado se endividar, o Estado encontrar meios alternativos de enfrentar suas despesas e honrá-las. Por exemplo, reduzir cargo comissionado, dispensar de função comissionada, se desfazer de patrimônio. O momento é esse, não é o momento da gente simplesmente dar mais uma colher de chá, mais uma folga, sem nada, sem nenhuma contrapartida para o pagamento precatório. Me parece absurda a proposta como está sendo apresentada hoje. Me desculpe a sinceridade, mas eu esperava algo do tipo, não, vamos suspender 1 mês, 2 meses e vamos compensar mais na frente. Mas o que o doutor Marinaldo citou aqui foi que não tem como assumir qualquer compromisso para o futuro. Então, eu acho que nós não temos a mínima condição de avançar nessa situação. Se quer essa possibilidade desse mês, que foi cogitado aqui pelo doutor Álvaro, do Ministério Público, me parece que foge completamente a nossa alçada. Não dá para a gente simplesmente abrir mão disso, de um dinheiro que não é nosso, não é da instituição propriamente. A instituição, uma gestora, os credores é que têm esse direito, simplesmente sem nenhuma medida, nada, não foi apresentado nada, não foi apresentado um plano de pagamento, não foi apresentado meios alternativos de pagamento disso aí, ou seja, quer simplesmente se livrar da dívida. E olhando aqui a petição do OAB, eu pude observar que ele já recebeu vários benefícios, várias suspensões de outras dívidas. Honrar com quem mais deixar de honrar a dívida com quem mais precisa agora, me parece um tanto exagerado. Doutor Bianor. Bom dia a todos. Todos fizeram aí puseram de forma muito clara o contexto social, econômico, administrativo. Todos já puseram seus interesses na mesa e suas visões. Eu ouvi atentamente, não vou ser repetitivo, pretendo ir direto ao ponto. Acho que nós temos aí duas ideias que precisam ser melhor trabalhadas nos seguintes termos. Com relação à realidade financeira do Estado, eu concordo com o doutor Marialvo e também o doutor Fábio, de que é de extrema complexidade, sobretudo diante da imprevisibilidade. E ainda mais, porque estamos num momento de transformação em que muitas medidas estão sendo ainda estudadas e discutidas politicamente. Sequer a gente sabe qual vai ser a realidade de gastos com a saúde, efetivamente. Então, eu penso que isso não pode ser desconsiderado. É um momento de crise que requer adaptação. Do outro lado, a gente também tem os limites deste comitê, né? Ele não pode transigir com a questão legal, a questão constitucional. De modo que doutor Danilo e doutor Adriano também colocaram questões muito relevantes
que é com relação à nossa capacidade de permitir uma suspensão desses repasses. E de modo que, diante de situação tão difícil de ser resolvida, ainda mais no âmbito administrativo, eu penso que andou muito bem o doutor Álvaro Gadelha. Ele colocou uma questão muito ponderada, procurou encontrar aí um meio de tentar alinhavar uma solução mais palatável possível e menos agressora, né, dos direitos contrapostos e do Estado Democrático de Direito, que é no sentido de buscarmos mais informações, talvez com esse prazo de 30 dias ou 15 ou menor, né? Eu coloco a discussão aí do comitê, mas me falta, pelo menos não sei se o doutor Álvaro pensou isso também, me falta uma informação que eu acho crucial. E aí eu já dou como sugestão para que o Estado da Paraíba traga, que é a ordem, certo, de corte de despesa. O que é que ordem está sendo pensada pela administração estadual? Que outras obrigações estão sendo postergadas, suspensas ou deixadas de lado? Então, para que a gente possa avaliar a justeza desse pleito. Porque, como o doutor Adriano bem pontuou, essas dívidas elas são de 2008, 2009. E está em jogo aí a expectativa de muitas pessoas, inclusive famílias e pessoas por ordem de preferência, e não só isso. Está em jogo a própria autoridade do Poder Judiciário, que ela se esvai quando suas decisões não são cumpridas ou não são levadas a sério. Então, eu, de minha parte, gostaria muito de ver essa ordem de despesas que está sendo posta pelo Estado da Paraíba. E aí eu me dirijo diretamente ao doutor Marialdo, meu amigo e competentíssimo secretário de Estado, para que a gente possa avaliar. E nem sei, viu, doutor Gustavo, presidente dessa reunião, eu nem sei se a gente tem essa liberdade toda, mas só o fato de estarmos conversando aqui e tentando construir essa solução amigável, que pode ser que ocorra aqui dentro do Estado da Paraíba, nem requeira a intervenção judicial, bastante frutífera e válida. Então, eram essas as minhas considerações. A ideia, apenas, antes do doutor Mariel falar, a ideia nossa é ouvir, não é? E é a linha da gestão do embargador Márcio Murilo, de ouvir, e qualquer decisão vai ser sempre ponderada, vai ser sempre a gente tendo ouvido todos os atores, de maneira que, se puder chegar a uma solução consensual, ótimo, melhor, né? E o comitê está nesse papel, a gente de ouvir, eu agradeço até a doutor Bianô e a doutor Adriano, né, que aderiram a essa linha da gente estar nesse diálogo, porque isso é importante, principalmente no momento desse de crise, nós podemos dialogar, ter um espaço desse, para cada um expor seu ponto de vista e a gente tentar chegar a uma posição, para que o Conselho, nos termos do artigo 57 da Resolução 303, possa efetivamente prestar esse serviço de aconselhamento ao presidente, de consultoria, para que haja uma decisão mais sábia, uma decisão no sentido de atender todos os interesses dos credores, não é, do Estado e da sociedade como um todo. Não é? Por isso é importante toda a participação de todos os atores aqui presentes. Né? Doutor Marial, desculpa eu ter tomado o seu tempo, que o questionamento foi a você, então... Continua com a palavra aí, doutor Marial. Está sem áudio, Marial. Desculpe. Então, mas também estou indo nessa linha aí, doutor Gustavo, até de agradecer a todos aí, mas ratificando aí até as palavras também do doutor Bianô, achei a proposta de doutor Álvaro também razoável, né? Digamos assim, factível, né? Factível. Eu entendo também as palavras do doutor Adriano aí, do doutor Danilo, né? Nós sabemos que o precatório é um dinheiro, sim, do cidadão, que deve ser pago, ninguém quer deixar de pagar de forma alguma, mas diante das limitações do Estado. Eu queria reforçar aqui, para todos, é que nós não sabemos aonde vai dar essa crise. O Estado, ele vive especificamente
das receitas estaduais, das receitas próprias, em especial do ICMS, que é consumo, e das transferências federais, que basicamente o FPE. O FPE foi resolvido nesses 3 meses. São 3 meses. O que é que reza a MP do governo federal? Isso foi muito bom para os estados do Nordeste. Isso eu disse no início, de forma bem transparente. Aliás, a minha vida, toda a minha vida, eu sou muito transparente no que eu falo. Não sou político, eu sou um técnico. E é essa a minha preocupação com, digamos assim, com a receita do Estado. Com relação ao FPE, o governo federal ele disponibilizou 4 bilhões mês para todos os estados do país. Se o déficit for maior do que 4 bilhões, o governo federal não paga. Esse também é um ponto. Então, o que a gente tem hoje é exatamente esse FPE. Foi falado aí na questão de outras receitas que estão vindo para o Estado. O Estado da Paraíba, o que foi definido para o Estado da Paraíba foi o menor valor do Nordeste. Por quê? Não me pergunto, porque eu não sei. Mas a nossa população é maior do que outros estados. Então, realmente eu não sei. Foi 11 milhões de reais. Nossa população é maior, como por exemplo, do que Sergipe, do que Alagoas, do que o Piauí. 11 milhões. Desses 11 milhões, só chegou 2,5 milhões de reais. O que é que nós estamos vendo agora? É exatamente a quantidade de despesa numa ordem, digamos assim, geométrica, né? E a receita caindo, né? A pressão também a receita caindo, nós precisamos pagar os servidores, né? Nós precisamos de apoio também, doutor Gustavo, de todos os poderes, sabe? Claro que a gente sabe que o duodécimo que se paga aos poderes já é muito limitado. Nós sabemos disso, né? Mas pelo menos a questão do que está sendo economizado com esses trabalhos home office, com economia de combustível, de diária, de energia elétrica, tudo isso está sendo visto. O Estado ontem está devolvendo 400 veículos às locadoras. A questão do combustível está sendo racionalizada mais de 50%, energia elétrica também. Então, o Estado realmente está fazendo a sua parte. O que eu pondero nesse momento é isso aí. O doutor Adriano falou uma coisa que eu achei bem interessante, e isso está sendo estudado, doutor Adriano, a questão, inclusive eu já conversei isso com o doutor Gustavo, a questão da compensação do precatório com a dívida ativa, o doutor Fábio está cuidando disso. Nós também vamos iniciar agora quando terminar a pandemia, a revisão desses valores, não é a revisão do mérito, mas a revisão dos valores, dos cálculos dos valores dos precatórios. Isso foi feito em outros estados, a gente sabe que tem condições de dar uma reduzida bem interessante. Nós também estamos tratando aí isso a nível nacional, a nível do CONFAS, tentando uma PEC que o governo federal deu suporte para que se possa pegar um empréstimo, um financiamento de longo prazo, sei lá, de 30 anos ou mais. Tem bancos aí internacionais que dão até um prazo maior para que se possa pagar todo o precatório, todo o passivo. Tudo isso está sendo pensado. Nesse momento, que eu faço essa ponderação, nesse momento, nós estamos numa guerra e não sabemos para onde é que nós vamos. Já falei agora, sendo redundante, nós estamos acompanhando a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, e que está sofrendo, e sofrendo muito. Eu tenho uma sobrinha minha que moram lá, tudo está terrível. E nós não sabemos onde vamos parar. O Estado está fazendo a sua parte, está investindo aí, como eu já falei, em 3 ou 4 hospitais, está equipando esses hospitais. Estamos dentro da embaixada da China, procurando comprar diretamente da China, para ver se consegue comprar mais barato. Eu tenho alguns exemplos, eu não vou dizer aqui, até de comerciantes que querem se completar desse momento para pegar dinheiro público. É terrível. Então, mais uma vez, eu faço um apelo aí. Nós realmente, nesse período aqui, estamos precisando desse dinheiro até para equipar os hospitais, que nós mesmos poderemos precisar. O fato é esse. Obrigado, senhores. Eu indago a doutor Marial, se, pelo que eu entendi,
o Estado adere à proposta do Ministério Público de suspensão por um mês? Há adesão a essa ideia, só para a gente objetivar? Olha, eu acho muito ponderada, né? Eu queria aí até que meu amigo Fábio falasse aí, mas eu achei uma proposta muito ponderada. Eu acho sim que daqui a 30 dias a gente deve reavaliar a situação do Estado. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nós não queremos deixar de pagar. Nós estamos numa situação, digo mais uma vez, de guerra. Então, precisamos desses recursos para que não faltem exatamente para a saúde, para a assistência social, para a segurança, né, da sociedade paraibana. Doutor Fábio, por favor. Eu acho que doutor Álvaro, como sempre, traz muitas luzes para todas as discussões que ele participa. Eu acho que essa é uma proposta que realmente o Estado, embora não ache a ideal, não ache a que melhor contempla a sua necessidade, e aqui, meus amigos, trata-se exatamente disso, necessidade. Eu estou há pouco tempo no serviço público, daqui a alguns dias eu completo 1 ano lá na Procuradoria-Geral do Estado. Já estou, no começo me incomodava mais, mas agora já estou mais acostumado a ouvir dizer que o Executivo não faz nada, o Executivo não trabalha, o Executivo não quer resolver as coisas, e a gente trabalhando 14, 18 horas por dia, todos os dias. Mas hoje eu já estou mais acostumado a ouvir essa cantilena aí. O Poder Executivo da Paraíba realmente tem feito inúmeros esforços para tentar resolver essa questão. Eu tive a oportunidade de ver aqui a petição da OAB, o doutor Bianot colocou aí de uma forma muito importante. Essa é uma crise extremamente dinâmica. A quantidade de contágio é algo que não tem como mensurar. A petição da OAB, embora tenha sido protocolada dia 16 e com data do dia 14, usa dados do dia 6 de abril. A quantidade de óbitos e de casos confirmados de coronavírus na Paraíba, ontem, dia 15 de abril, é bem maior do que a do dia 6 de abril. Também tem uma informação lá que o Estado está sonegando informações de forma alguma. O Estado tem sido absolutamente transparente com as informações em relação à saúde, em relação aos gastos e em relação a todas as medidas que têm sido adotadas para aqui. Também tem uma conta errada lá naquela petição, ao dizer que as ações que o Estado promoveu propiciaram uma economia de 200 milhões, uma folga de caixa de 200 milhões para o Estado. Essa informação também não corresponde absolutamente à realidade. Então, é preciso deixar aqui muito claro que o Estado não está querendo aproveitar nenhuma situação para deixar de pagar precatório, até porque, em momento algum, o Estado solicitou esse pleito, como está claro aí no processo, já foi colocado pelo doutor Gustavo. Agora, eu, como disse, acho que o doutor Álvaro trouxe luzes muito importantes, faz uma ponderação muito importante, e acho que o Estado da Paraíba, doutor Gustavo e os demais, se sentiria, para esse momento, contemplado com essa sugestão do doutor Álvaro, dessa suspensão por um prazo de 30 dias. Também não há nenhum problema em relação ao Estado de que isso seja auditado, fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, por uma razão muito simples. Isso já acontece na prática. Hoje à tarde, às 14 horas, eu terei uma reunião com auditores do Tribunal de Contas, com conselheiro, me parece, do Tribunal de Contas, para tratar dessa prestação de contas que tem sido feita dos recursos que estão sendo gastos. Isso não é problema algum. O portal da transparência do Estado existe para isso, e o Estado, se tem um poder no Brasil que é fiscalizado, é o Poder Executivo. Se todos os demais fossem fiscalizados com a mesma pressão e com a mesma intensidade que o Executivo é fiscalizado, o Brasil talvez estivesse bem melhor do que o que está hoje. Então, não tem nenhum problema em relação a essa fiscalização desses recursos, dessa prestação de contas desses recursos. Agora, eu acho que o Estado da Paraíba, doutor Gustavo, tem sim como, nesse momento, ficar contemplado com a proposta do doutor Álvaro, que indica, aponta essa suspensão por 30 dias, para que possa ser, como o doutor Bianot até colocou, acho que bem colocado, que possa ser reavaliada daqui a 30 dias a necessidade de cessar ou a necessidade de prorrogar dentro dessa dinâmica, como eu disse já, que é muito intensa
e é efetivamente desconhecida, sim. Não há nenhum problema para o Estado em assumir aqui, como executivo, como Maria Alves bem colocou, e isso é algo absolutamente inédito. Ninguém tem a fórmula pronta para lidar com essa crise. Nenhum país do mundo tem, e evidentemente que a Paraíba também não seria aquela que teria. Mas a gente está, como eu disse, trabalhando diuturnamente com um único objetivo: priorizar os recursos públicos para serem gastos nas despesas de saúde. De modo que, para encerrar, sem me alongar por demais, já me alonguei demais, creio, para esse instante, nós poderíamos ficar contemplados e anuir a proposta colocada por Dr. Álvaro Gadelha de uma suspensão por 30 dias e com um adendo na fala que foi feita do Dr. Bianot, de daqui a 30 dias a gente reavaliar a necessidade disso ser prorrogado ou ser encerrado e aí ser feito um novo plano de pagamento, considerando a necessidade e considerando também a decisão judicial, que é do conhecimento de todos, que já existe e obriga o Estado a fazer esse pagamento com percentual fixo em relação à sua receita corrente líquida. Eu acho que o doutor Bianot já concluiu ou já podemos... Está sem áudio. Está sem áudio. Estou providenciando. Okay. Doutor Gustavo, acho que é isso. Né? Nós não estamos falando em deixar de pagar, mas em avaliar uma situação que está no momento, acho que quase, se não for o ápice, está perto. Né? Então, reitero as minhas colocações, embora tenha absorvido bem a preocupação do doutor Adriano, né, que é membro do comitê, sobre não só com relação aos limites do comitê, né? Nós temos limites porque somos aqui apenas uma instância consultiva e o presidente do TJ vai trabalhar numa instância administrativa, bem como com relação àqueles que estão aguardando, né, o recebimento dessa verba. Mas penso que a gente não está naquele contexto comum. Né? O contexto comum ordinário é aquele em que o Poder Judiciário se vê às voltas com lutas, né, com relação aos estados e municípios para pagar o que deve. Não é esse o contexto. O contexto está mais complexo agora. Né? E hora nenhuma o Estado falou em abortar. Né? É apenas uma suspensão. É isso aí. Bem, eu acho que a gente já pode colocar em votação para subsequente decisão do presidente, e isso vai ser apresentado a ele, inclusive. Eu queria apenas combinar com os membros do comitê que a ata desta sessão será feita nos mesmos moldes da anterior. Maíra redige, a gente aprova, em seguida junta os autos, ok? Todo mundo concorda, não é isso? Sim. Então, pronto. Bem, como houve uma mudança no pedido, né, pelo que eu entendi, houve uma retificação no pedido aqui nessa reunião do Estado. Então, a gente já pode constar isso na ata, que houve uma mudança no pedido, no sentido que seria por um mês para uma reanálise em seguida, né, em adesão à proposta do Ministério Público, do Dr. Álvaro. Não é isso? Doutor Gustavo, só uma pergunta. Qual é a data de limite para cumprimento das obrigações do repasse em relação a abril? Maíra, é dia 10, salvo engano, não é isso? Ô, doutor Gustavo, o Estado, em regra, ele paga no dia 20. Dia 20 de cada mês. Então, ele teria que pagar dia 20 de abril agora, daqui a 4 dias, é isso? Exato. Dia 20 é segunda-feira. Eu estava aqui pensando se não poderíamos, pelo menos com relação à minha participação, reduzir esse tempo de 30 dias para um tempo menor. Se a gente colocar para o dia 15 de maio, a gente teria 5 dias antes da data do pagamento do mês de abril. Acho que a decisão a ser tomada pelo excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça, ela vai ficar mais bem posta se a gente tentar compatibilizar esse prazo com essa data limite.
Exato. Houve um corte no meu áudio, acho que foi só o meu aqui, porque teve uma chamada de telefone, ele entrou aqui. Se puder repetir, doutor Biano. Não, doutor Gustavo, eu disse apenas que se a gente puder reduzir o prazo de 30 dias proposto pelo Ministério Público, a fim de compatibilizar isso com a data limite, quem sabe solucionar da forma melhor possível, hoje é dia seria 16, melhor para a presidência do TJ. Tomaria uma decisão melhor. No calendário, dia 16 16 de maio cai num sábado, né? A gente poderia colocar o dia 15 de maio, 15 de maio. Dia 18 de maio. Eu acho que 15 de maio 15 de maio, né? É mais do que suficiente. Né? Mas eu não. Talvez até antes, doutor Gustavo, para poder dar tempo da OAB também se manifestar. Né? O que é que... Doutor Álvaro, alguma proposta, doutor Álvaro, de data? Gustavo. Pois não, pode falar. Gustavo? Não. Oi. Doutor. Oi, pode falar. Quem? Eu não sei. No caso, foi indagado o Álvaro, foi? Foi. Aí depois eu quero dar só pronto, constar a posição do TRT. Então, Álvaro e depois doutor Álvaro, doutor Adriano. Gustavo, eu penso que o dia 16 seria razoável, ou talvez um pouco menos, como colocou o doutor Biano, até porque a coisa é tão dinâmica que nós temos uma morte hoje e amanhã temos 2, depois temos 8. Então, eu penso que não há nenhum óbice se a gente antecipar um pouco. Acho que a ideia foi bem colocada, até porque nós teremos números apresentados pelo Estado. Consequentemente, o Estado já demonstrou esse interesse em também apresentar. Acho que o Ministério Público não faz qualquer ressalva em antecipar um pouco esta data. Então, pode ser dia 14 de maio, doutor Biano, que aí ficaria só para constar na sua proposta. Dia 14 de maio, a gente fazer uma reunião nova. Seria deferir o pedido de suspensão, não é, com a reunião já marcada para o dia 14 de maio, ficando todos os presentes já intimados. Só para objetivar a proposta do doutor Biano. Opa, está sem áudio. Na minha proposta, eu queria destacar que faz imperiosa a informação no sentido da ordem de corte e de suspensão de gastos. O que é que foi colocado como prioridade com relação a esses repasses. Isso é importante. E aí a OAB ela tem que ter acesso a essas informações para poder, evidentemente, se posicionar. Né? Inclusive, esse processo está ficando tudo no PJE, inclusive ele não está sob sigilo, viu, doutor Danilo? O acesso é facultado. Inclusive, a própria OAB, para ajudar o Tribunal de Justiça, poderia indicar, né, o que ela entende que está sendo considerado equivocadamente. Né? O próprio doutor Adriano já apontou algumas despesas que, na visão dele, poderiam ser eliminadas. Né? Enfim, é isso. Doutor Adriano está... Gustavo, só para constar aí, na hora que vocês estavam fechando, eu estava na ligação e o TRT não concorda com essa suspensão. Queria só que constasse isso na ata. Certo. Eu vou estudar com o presidente o encaminhamento, em sendo deferido, o encaminhamento de alguma medida no CNJ ou mesmo no Supremo. A gente não concorda com isso aí, acho que é algo extremamente paliativo e apressado, diante até mesmo, como pontuei, da falta de medidas alternativas para enfrentar o problema dos precatórios. Compensação, dação em pagamento, com imóveis, enfim, várias outras medidas. Então, eu queria só constar que a decisão foi por maioria. Doutor, pronto, apenas para objetivar, doutor Danilo vota contra a posição do doutor Bianu, não é isso? E a proposta Adriano. Doutor Adriano, perdão, troquei o nome, desculpa aí os dois. Doutor Adriano vota contra a proposta de doutor Bianu, do Ministério Público, na encampada do doutor Bianu.
é isso? E aderida. Doutor Gustavo, veja só, a Advocacia Geral da União, num posicionamento como esse do TRT, ela prefere se abster. Certo. Na medida em que pode ser que seja demandada para algum tipo de atuação junto ao Supremo, enfim, alguma medida judicial. Certo, então retira aquela posição inicial aqui. Bem, eu acho que é razoável a ideia de... Porque não chega a haver uma suspensão, porque como ele está em dia hoje, né? Se não é isso, Maíra? O Estado, em data de hoje, está em dia com o pagamento. Está sem áudio, viu? Tá hoje, mas segunda ele fica em atraso. Tá sim. Dia. Não, ele está até... A segunda está em atraso? Segunda estaria em atraso? Porque em tese os entes públicos eles pagam um dia mês, 20, no dia mês 20, anterior, no mês... 20. Então, ele, a partir de segunda, teria esse atraso. A nossa notificação, Maíra, é com quanto tempo que nós fazemos essa notificação quando ocorre atraso? Gustavo, sim, perdão. Vai para o Ministério Público, para o Ministério Público dar o parecer, certo? Aí o Ministério Público tem um prazo para dar o parecer e volta para a gente analisar o pedido de sequestro, tá? Certo. Então... Em regra, demora 1 mês, 2 meses, esse processo todo. Dependendo também do retorno, né, dos autos do MP. Doutor Álvaro... Queria só pontuar bem rapidamente, que, na verdade, não existe atraso para o futuro, né? Então, não existe atraso para o dia 20. O que o Estado fez foi um pedido de suspensão do pagamento. E ele está aguardando a decisão desse pedido. Não existe atraso para o futuro. Então, não existe atraso para o dia 20. Ele está aguardando até lá a decisão que vem aqui desse pedido. Tecnicamente não há atraso, eu tinha falado isso, mas realmente a partir do dia 20, se não pagar, tecnicamente haveria um atraso se não houver suspensão. Agora, doutor, eu pergunto a doutor Fábio e doutor Marialvo o seguinte: se vocês fizerem pelo menos uma proposta temporária até para a gente manter já a linha da reunião anterior em que houve uma unanimidade dos membros do comitê, e que havendo um plano de pagamento, né? E inclusive houve uma intimação para ser apresentado esse plano de pagamento, vocês não apresentaram porque entenderam que não poderia apresentar um plano de pagamento, conforme o doutor Mariel falou, né? Que não poderia cumprir. Eu pergunto, se jogar esse mês que está sendo colocado como suspensão, acrescentar nos meses subsequentes, só esse mês, vocês poderiam apresentar um plano de pagamento nesse sentido, que aí atenderia até a posição do doutor Adriano, pelo que eu estou pensando. Doutor Gustavo, eu achei a proposta, eu vou voltar aqui à proposta do doutor Álvaro, do MPE. Eu achei uma proposta muito ponderada. Até porque nós estamos... Não, doutor Mariel, desculpe interromper. A ideia é exatamente a gente aproveitar essa proposta do doutor Álvaro e vocês apresentarem um plano jogando um mês somente para o subsequente, que é o tempo que a gente teria para a gente fazer uma forma de tentar atender, né, a proposta do Ministério Público com a ideia do doutor Adriano. Entendi. Só concluindo meu raciocínio, foi falado aí por várias pessoas, acho que é unânime, a imprevisibilidade. Nós não sabemos o que vai acontecer. Agora, nós estamos aguardando, de forma muito transparente, de forma muito serena, nós estamos aguardando um fato novo. E qual seria o fato novo? Essa proposta da Câmara que foi aprovada, ser aprovada pelo Senado e ser sancionada pelo presidente. Existe aí algumas hipóteses que o presidente não vai sancionar e que esse veto teria que ser derrubado lá no Congresso, né? Mas é um fato novo. O que é que a gente aguarda? Que daqui para o dia 15 de maio, ou 14, tanto faz, já existe esse fato novo, né? Será que no dia 15 de maio, será que no dia 14 de maio já não vai ter uma proposta que dê para amenizar
a situação financeira dos estados e que a gente possa voltar a honrar o nosso compromisso, como vínhamos honrando. Quero destacar aqui que desde o dia 1º desde janeiro de 2019, nós estamos em dia, estamos honrando. Então, nós estamos em dia. Foi bem colocado o doutor Fábio aí, vai vencer no dia 20 de abril, né? Então, nós estamos em dia. Estamos falando aqui em, digamos assim, prestações ou valores vincendos, né? Eu queria, doutor Gustavo, aguardar esses 30 dias para ver se existe esse fato novo, para a gente tentar regularizar a situação. Essa é a minha solicitação. Eu entendi. A ideia, e eu volto a bater na mesma tecla, no sentido de que a gente já tem uma deliberação no sentido de que haveria uma suspensão, né? O comitê já deliberou isso. Eu acho que eu mandei, inclusive, a ata da reunião para você, Marial, no sentido de que, desde que haja um plano de pagamento. Se o Estado pudesse fazer, até apresentando aqui, a gente traria como uma proposta formalizada hoje, colocaria com certidão, todo mundo, né, Maíra, né, registraria isso, de que o Estado transformaria esse pedido, seria exatamente a mesma proposta do Ministério Público, só com a diferença de que isso seria jogado ou para dezembro ou para diluído nos meses restantes. Nós temos, seria maio, né? Então, junho, em 7 meses. Essa parcela seria diluída em 7 meses ou jogaria para dezembro, que seria um tempo maior? Seria um plano de pagamento para esta parcela que ficaria aberta agora. Evidentemente que, vindo uma emenda constitucional ou alguma coisa, as coisas mudam, né? Seria apenas para a gente tentar adequar a ideia e chegar a um denominador comum. Eu volto a bater nessa tecla, doutor Marial, só para a gente tentar chegar nesse ponto de equilíbrio. Seria possível o Estado apresentar essa proposta? Olha, se for para a gente ter um consenso aí, não há problema jogar até essa sua proposta, jogar para dezembro. Pode, né? Pode jogar para dezembro. Doutor Fábio, o que é que você acha aí? Não vejo problema, como eu disse, aqui acho que é uma conjugação de esforços para chegar a uma solução. Não adianta ficar criando dificuldades quando se avança na busca da solução. Acho que poderia ou fazer a suspensão até o dia 15 de maio, como você já vinha colocando aí, e nesse 15 de maio, se for o caso, uma coisa que eu estava pensando aqui, Gustavo, poderia contemplar tudo que já foi colocado aqui, faria a suspensão até o dia 15 de maio, como já avançou aí. Ao que me parece, a única contrariedade foi do TRT, não precisaria... Seria até o dia 20, com reunião no dia 15, mas por aí, né? Isso. Poderia fazer essa suspensão com a contrariedade do TRT, não vejo a necessidade de ser unânime essa decisão, e a apresentação desse plano até esse dia 15. Como Maria Alves colocou, a gente tem de fato, a dependência em relação a esse plano Mansueto, que não é mais o plano Mansueto, foi trocado por outra coisa, né, Maria Alves? Então, nós temos aí, hoje é dia 16 de abril, eu quero crer que nesses 30 dias haverá uma solução legislativa do Senado e há o veto ou não do presidente da República. Vamos torcer e manter a fé que o presidente da República não vai vetar, vai permitir que a legislação entre em vigor, e aí isso vai dar maior previsibilidade e maior certeza para o Estado. Então, eu acho que a gente poderia avançar conciliando tudo que foi colocado nessa suspensão, que já está, me parece, acordada, acertada aqui, e que o Estado, nesse prazo desses 30 dias que ocorrerá essa suspensão, apresenta um plano de pagamento, e isso quero crer que contempla todos os propósitos tratados desde o início. E fica registrada a posição contrária do TRT sem nenhum problema. Eu gostaria de lembrar também a ideia do Dr. Marial, que ele falou no início, que no sentido de que buscar financiamento externo. E eu quero lembrar o seguinte: o Dr. Marial é um técnico, ele sabe melhor do que eu, de um técnico dessa área financeira.
que os juros do precatório é um dos juros mais altos que tem em mercado, talvez está no mundo, né? A ideia de buscar um financiamento externo, né? Ou até mesmo tem o STF está para decidir a questão do financiamento previsto no ADCT, que até hoje não foi implementado, né? Porque você trocaria uma dívida mais cara por uma mais barata e atenderia exatamente ao interesse social, fazia o recurso circular aqui na economia local, porque esse dinheiro são de paraibanos, né? Então, eu acho que talvez essa linha, doutor Marial, é uma linha muito interessante, porque a gente pode trabalhar nisso também, quem sabe até ter uma solução mais alvissareira do que qualquer outra que estejamos pensando. Fazer do limão a limonada, não é isso? Né? Eu pergunto ao doutor Adriano se a proposta, com a apresentação desse plano, a concordância dele. A proposta, então, é o Estado se compromete a não fazer o repasse em abril e esse repasse ser concretizado até dezembro sob pena de sequestro. Se for isso aí, está dentro do que a gente conversou. É o padrão, no ano passado. Seria isso. Constando isso aí em ata, anuência expressa do Estado, não teria problema, não. Agora que o Estado também estude formas alternativas de resolver isso aí. Acho que é o momento de dar aquela medida andar. Mandar o projeto de lei para a Assembleia. O doutor Fábio disse que esse projeto de lei está bem avançado. Manda para a Assembleia, aprova isso rápido. Eu quero, inclusive, registrar aqui essa questão dos métodos, dos meios alternativos. Eu quero registrar uma reunião que nós tivemos, eu, juntamente com toda a equipe de precatório, tivemos lá com o doutor Marial, em que se tratou disso, não foi, Marial? Né? E me parece que ele já está tratando disso, e é uma das soluções. A gente vem batendo nisso há muito tempo, nas reuniões anteriores do comitê, nós já havíamos tratado disso. Inclusive, Adriano, você é um dos que defende isso, eu também defendo essa questão de encontrar meios de se pagar essa dívida, não do método tradicional, mas dos métodos previstos na própria Constituição, no ADCT, né, que não, infelizmente, a gente ainda não implementou. Talvez seja esse o momento, né? Às vezes a crise a gente consegue fazer um pouco diferente, sair um pouco da caixa e tentar buscar essas soluções. E eu senhores, conto com o doutor Marial e o doutor Fábio para isso. Senhores, uma colocação, por favor. Nessa questão anterior dos repasses mensais do Estado da Paraíba, que ficou definido naquele mandato de segurança, que seriam naqueles percentuais solicitados pelo Estado, de 1,5%, com um acréscimo de 0,25% a cada 6 meses. Não houve ali... Está em 2, não, está 1,75. Em julho vai para 2,0 da RCL. Não houve, naquele caso, uma análise mais aprofundada, orçamentária e financeira, por exemplo, por parte do TCE. Né? Saber se, de fato, o Estado poderia repassar não 2, mas 2,5 ou 3, ou 3,5, qual seria a folga de orçamento, que a gente sabe que é apertado, mas de quais outras áreas poderiam ser cortados orçamentos para a finalidade dessa quitação desse estoque até dezembro de 2024, que a gente sabe que é muito difícil. Mas por que o estabelecimento percentual de 1,5%, se não houve um prévio estudo orçamentário financeiro nesse sentido, por parte de um órgão como o Tribunal de Contas? Fazendo esse paralelo para agora, eu não vi ainda nas colocações a necessidade de uma análise aprofundada por parte de um órgão que não seja o próprio Estado ou mesmo o Judiciário, nesse sentido de que há, de fato, impossibilidade orçamentária e financeira do Estado da Paraíba em fazer face a essas eminentes despesas que já estão em curso e que certamente advirão. Né? Eu pergunto aos demais, não seria importante a participação e a análise por parte do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba sobre esse tipo de demanda que o Estado colocou agora novamente? A gente está falando, está discutindo algo que precisa de uma análise técnica, né? E o Estado se coloca um problema, ele faz a sua análise e parece muito razoável, mas é fato que não existe, por parte de um órgão de controle do Tribunal de Contas, essa apreciação. Se há necessidade, que é o que eu percebo também, que a OAB fez essa colocação, não há uma devida comprovação disso. Então, por que não o Tribunal de Contas participar desse problema também? Né? Eu coloco mais isso.
Doutor Petrov, na proposta do Ministério Público, salvo engano, ele apresentou essa preocupação de uma manifestação diante do Tribunal de Contas. Perdão, como eu cheguei atrasado, eu não vi a colocação do Ministério Público, então está perfeito. E, inclusive, essa provocação pode ser feita diretamente ao TCE, tanto pelo Ministério Público, quanto pela OAB, quanto pela Advocacia da União. Né? Então, assim, foi proposto aqui pelo Ministério Público, e eu acho que a gente está acatando a ideia do Ministério. A gente fez uma composição da ideia do Ministério Público com a apresentação do plano de pagamento, porque já havia uma decisão anterior, aliás, uma posição, não digo nem decisão, porque é decisão do presidente, mas uma posição anterior do comitê, no sentido de que haveria deferimento sinalizando pelo deferimento das suspensões, desde que houvesse um plano de pagamento. Então, a gente contemporizou essas ideias todas e eu acho que chegou à melhor solução e por unanimidade. Então, eu acho que para a gente finalizar, já são 11h45, então 1h45 de reunião, né? Doutor Gustavo, pretendia breve. Pois não. Me permita só uma sugestão antes do senhor finalizar. Eu queria sugerir essa data limite para o dia 8 de maio, para poder dar tempo de Pode ser. As discussões ocorrerem sem assodamento e o presidente do Tribunal de Justiça decidir. Cai que dia? Só para eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O dia de 8 de maio. Vai numa sexta-feira. Sexta-feira. Por mim, tudo bem. Então, seria 8 de maio. A gente já podia deixar designado 8 de maio às 10 horas. Mesmo horário de hoje. Adriano, concorda? Tá. 8 de maio seria a data limite para o Estado. Pode ser 8 de maio, 10 horas? Pode ser. 8 de maio, 10 horas. Então, pronto. Eu também concordo, acolho a posição do doutor Bianot. Então, Maíra, já fica designado para o dia 8 de maio, às 10 horas, ficando todos os presentes já cientes, não vai mais comunicação, a gente manda só o convite do Zoom por WhatsApp, outro meio de comunicação, certo? Então, só para a gente estabelecer bem objetivamente a posição do comitê. O comitê deliberou, eu peço até tanto a Adriano quanto a Bianot, que se houver alguma incorreção da minha parte, que possa... Desculpa. Que possa interferir e me corrigir. O comitê delibera no sentido de que acolher a proposta do Estado de apresentação apresentada hoje em reunião, de que suspenderá o pagamento do mês do dia 20 de maio, né? E jogando esse pagamento para frente até 31 de dezembro de 2020. Primeiro ponto. Gustavo, caiu aqui para mim a conexão. Volta um pouquinho, por favor. O comitê deliberou? Sim, o comitê deliberou no sentido de acolher o plano de pagamento apresentado pelo Estado, de suspensão por um mês, né, do pagamento que deveria ser feito no dia 20 de maio, 20 de abril, né? 20 de abril, corrigindo. E esses valores que não vão ser depositados dia 20 de abril deverão ser pagos até 31 de dezembro de 2020. Desculpe me atrapalhar. Só para ressaltar, assim, na verdade, vai ser uma suspensão parcial do repasse, porque já houve um depósito de 3.200.000 dos depósitos judiciais. Já está na conta esse valor. Então, seria uma suspensão parcial, certo? Então, você tem um valor exato que foi repassado? Na conta já tem 1.600.000. 1.600.000 e pouco em cada conta. E vai, inclusive, um percentual desse vai para o TRT e para o TRF. Pronto, então descontado o que já foi repassado, né? Descontado o que já foi repassado. A ser colocado na ata, mediante consulta feita por Maíra, né, lá nas contas judiciais. Pois não, Adriano, ia falar? Não, é exatamente isso, que é a redução parcial, porque é a redução do valor que ele repassa, né? Não isso aí não tem dificuldade, não. Pronto, sem problema. Fica já designada
uma nova reunião no dia... Qual foi o dia que ficou, Bianor? 8 de maio. 8 de maio, pelas 10 horas, uma sexta-feira. Ficando todos presentes. Gustavo, qual é o limite para o Estado apresentar o plano? Não vai ter apresentação de informação nenhuma? Não, o plano a gente considera apresentado hoje, certo? Não é, Maíra? Não dá para fazer? Já constar isso como um plano e a gente junta já lá nos autos Na verdade, o Estado apresentou um plano para a parcela futura agora de abril, mas ele vai apresentar um novo plano, conforme o doutor Fábio e o doutor Marialvo pontuou, para as demais parcelas, diante da nova realidade do Estado. Não é isso? Maíra, a ideia seria, para a gente ser mais objetivo, constar essa colocação verbal aqui, no sentido como a apresentação de um plano em reunião do comitê. Aí você transcreveria isso, essa ideia. Descontado o que já foi pago. Não, sim, eu estou falando o seguinte, porque o Estado ficou comprometido também, na próxima reunião, a apresentar o plano de como vai pagar as demais parcelas. Não foi isso que falou o procurador e o secretário? Ele não ficou, porque não é a questão... O pedido foi a suspensão de 90 dias. A gente está analisando parcialmente desses 30 dias. E aí o secretário, de acordo com o que o doutor Álvaro falou, vai ter uma nova perspectiva de como vai estar a situação e vai ser apresentado, então, um novo plano para pagamento das demais parcelas. Pelo menos foi o que eu entendi. Me desculpe se eu compreendi errado. É isso mesmo, porque corre o risco de se chegar no próximo vencimento e estar na mesma situação. Então, seria apresentado, doutor Fábio, um plano... Qualquer coisa a gente tem um modelo lá, a Maíra pode repassar isso. É coisa simples, só para formalizar. E a gente apresenta até o dia 8 de maio, não é isso? Ou no dia 8 na reunião, não é isso? No dia 8 na reunião, né? No dia 8 na reunião, certo? Ok. Tá certo? Qualquer coisa a gente está à disposição, certo? Já tem... Porque o Estado nunca fez assim, esse plano de pagamento, né? Então, talvez, para facilitar, eu acho que a gente disponibiliza um modelo, os municípios têm mais costume de fazer isso. Né? Dão mais trabalho a gente que o Estado. Bem, então, fica acordado isso e vai para funcionamento do presidente. Ok? Podemos encerrar? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu queria dizer que se chegar nessa reunião do dia 8, com o Estado compreendendo que não tem como pagar, né? Se chegar a esse ponto, que já traga essas informações detalhadas, inclusive, eu acho que com dados ou parecer do próprio Tribunal de Contas. E mais uma vez, insisto, né? Se disser que não tem como fazer esse repasse, que traga uma ordem de despesas que foram postas como prioridade. Né? De forma a gente pode até senão a gente vai ficar na mesma situação, ou talvez pior ainda, né? O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, doutor... Esqueci o nome dele. Se quiser participar, porque poderia dar até essa parte mais referente ao Tribunal de Contas, como ponderou o doutor Álvaro na ideia dele inicial. Certo? Podemos convidar, eu questiono a doutor Bianor e doutor Adriano se a gente pode convidar. Acho uma excelente ideia. Não é o Ministério Público do Tribunal de Contas, né? Pronto. Então, a gente já viu, Maíra, anota aí que será a próxima reunião do dia 8, será convidado o Procurador-Geral do Ministério do Tribunal de Contas para participar. Até porque a gente enriquece o debate, eu acho que é interessante sempre a gente ter, né, essas várias ideias, né, que a gente chega a soluções. Bem, então podemos encerrar. Votação por unanimidade do comitê e está encerrada a reunião. Eu acho que um bom dia a todos e podemos... Bom dia. Bom dia. Fica aguardando a ata aqui para a gente fechar. Pronto, aí a ata a gente manda pelo Zap, certo? Ok? Valeu. E depois disponibiliza para todos. Inclusive, esta reunião, eu esqueci de dizer, mas está sendo gravada, foi gravada e vai ser disponibilizado também, né, a gravação para todos. Ok? Beleza. Um abraço. Certo? Agradecer, doutor Gustavo, a iniciativa da reunião, agradecer a todos os presentes
quem puder, fique em casa até o dia 3 de maio. É importante. Mas eu só saio se for estritamente necessário. Falar nisso, quem é que está conseguindo fazer compras por online, hein? Porque eu ainda não consegui. Rapaz, eu comprei uma geladeira ontem e acabaram de entregar aqui. Por isso que eu saí um pouquinho do vídeo aqui. Quando eu cheguei em casa, minha geladeira quebrou. Estou sozinho. Não acredito, rapaz. Gustavo, eu vou lhe mandar o nome de um fornecedor de frutas. Muito bom. Ô, rapaz, me mande isso. Ô, coisa boa. Tá vendo? Ó, essa reunião serve para... Bianô, manda para mim também, Bianô. Vamos mandar. Pronto, todo mundo quer. Hoje tá certo. E com nota fiscal, viu? Tem que ter nota fiscal, viu, Bianô? Senão Maria Alvo pega a gente. É aqui, verdade. Né? Ei, pessoal, um bom dia. Vou encerrar aqui. Todo mundo, tudo de bom para vocês. Saúde, cuidado. Todo mundo se cuida aí, gente. Tchau. Amém. Um abraço. Bom dia. Tchau, tchau. Vou Um encerrar. abraço a todos. Bom dia. Tchau.